Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa 8ª aula de Fundamentos de Grego Clássico. Hoje vai ser a nossa última aula puramente gramatical. A partir da próxima a gente começa com as traduções e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas para hoje o que a gente tem? A gente tem que continuar falando sobre os verbos, né? Como a gente tinha combinado, os verbos contratos ficaram para hoje. Os verbos ativos e os médio passivos nas formas contratos, os verbos temáticos, né? E a gente tem que falar também dos verbos irregulares em mi, verbo ser, estar, existir, e o verbo oida, verbo saber. E por fim, sobre preposições. Vamos lá? Então vamos começar vendo esses verbos aqui. Verbo boal, eu grito. Verbo poieo, eu faço. E o verbo delo, eu evidencio. E vamos, primeiro de tudo, flexioná-los da mesma forma que a gente havia visto na aula passada, sem fazer as contrações por enquanto. Como é que ficaria? Boal, boais, boai, boalmen, boaete, boal, sim, certo? E como fica o imperativo? Boae, boaete, boaeto, boaete, aí sim, boaonton, certo? Então, boal, boais, boae, boalmen, boaete, boalsim, boae, boaeto, boaete, boaonton, certo? A gente tinha visto exatamente como a gente tinha feito a semana passada. Vamos fazer a mesma coisa com o poieo. Poieo, poieis, poiei, poieomen, poiete, poietu, sim. Imperativo. Poie, poieto, poiete, poieonton. Depois o delo, por último. Delo, delois, deloi, deloite, deloemen, deloite, delousi. Imperativo beloe, deloeto, deloete, deloonton. Tem uma obra aqui do lado, acho que meu vizinho está martelando, lá do lado tem uma obra, então talvez tenha alguns barulhos ao longo do vídeo, eu peço desculpa para vocês. Mas enfim, era isso que a gente tinha visto na aula passada, né? Os verbos, a declinação dos verbos temáticos regulares. Agora a gente vai ver as contrações. E que contrações são essas? Bom, como vocês veem, esses verbos todos, o radical deles termina numa vogal, né? Esse aqui termina em alfa, esse em y, esse em ômicron. E o que vai acontecer? No dialeto ático, esse alfa e esse ômega vão ser contraídos numa coisa só. Esse y e esse ômega, a mesma coisa. O ômicron e o ômega também, e assim por diante. Então a gente tem que aprender algumas regrinhas básicas de contração de vogais no grego. Algumas a gente já até viu na aula passada, né? Mas, então vamos lá. Alfa com ômega, ao, fica só um O, mais longo. Então, em vez de boal, a gente vai ter boó. Boó. Lembram que o acento circunflexo sobe e desce? Então, vejam que é o mesmo desenho que a gente tinha, né? Boa-ó. Só que em vez de ter um som de A onde subia, a gente vai ter o som de O vai tomar lugar dele. Então, em vez de boa-ó, a gente tem bo-ó-ó. É esse fenômeno que acontece. E a mesma coisa aqui. Boais vai ficar boais. Boais. Boai fica boai. Boalmen, alfa com ômicron, a gente
Não viu, a gente viu alfa com ômega, mas alfa com ômicron é a mesma coisa, boamen. Daí boaete, a gente vai ficar com boate. Boalcin, a gente vai ficar com boocin. Aí depois o imperativo, a gente vai ficar com boato, boate, boonton. Poieo. E com O vai virar ômega. Poió, poieis, poieis. Poiei, poiei. Poieumen, poiumen. Poiumen. Poiete, poieite. Poieusin, poiusin. Tá. Poiusin. Depois o imperativo. Poie vai virar poiei. Poieto vai virar poieito. Desculpa, poieito. Poiete, aí sim, poieite. E poieunton vai virar poiunton. Depois delo. De delo a gente vai para deló. De delois a gente vai para delois. De deloi para deloi. De delomen para delumen. De deloete para delute. E de dolousin para dolucin. Depois o imperativo. A gente tinha deloe, vai virar delu. Deloeto vai virar deluto. Deloete vai virar delute. E deloonton vai virar delunton. Tá? Então, quais são as regrinhas que a gente viu nisso tudo? A gente viu alfa mais ômega igual a ômega. Alfa mais ei, perdão, igual a alfa com iota subscrito. Alfa mais ômicron não zero, é igual a ômega. E alfa mais epsilon sozinho é igual a um alfa mais longo. É isso? Acho que é isso. Essas são as regras do alfa. Depois temos o epsilon. E mais O igual a O. E mais EI igual a um EI mais longo, né? Com um acento assim. Mas eu não vou colocar o acento, porque o acento pode variar. Depois, O mais O igual a U. Deixa eu tirar esse vosativo aqui de cima, que vai atrapalhar a gente. Vou aumentar isso aqui. Melhorou. O mais O é igual a U. O mais E também é igual a U. E é isso. E O a gente viu quase... Não, falta ali também. O mais O igual a O. O mais EI igual a OI. O mais O igual a U, a gente já tem. O mais E igual a E. São essas as regras. Essas as regras que a gente precisava saber. Alfa mais ômega O. Acho que vou colocar na ordem aqui, né? Fica melhor. Sim. Acho que fica melhor para a gente decorar. Acho que sim. Bom, alfa mais ômega O, alfa mais ômicron O, alfa mais EI
ai, alfa mais e, a longo, e mais o, e mais ei, o mais o mais eu, o mais o mesmo, e o mais e vira oi. São essas as regrinhas que a gente tem que saber. A gente decorando isso daqui, a gente vai saber fazer a contração dos verbos. Então, por isso que eu falei para vocês primeiro aprenderem os verbos contratos. Por quê? Se a gente aprende esses verbos simplesmente assim, eu podia ter dado eles para vocês. Aprenda o verbo boó, gritar, o verbo poió, fazer, e o verbo deló, evidenciar, mostrar. Só que aí vocês não iam saber qual que era a vogal que está sendo contraída aqui. E quando vocês fossem procurar no dicionário ou tentar flexionar o verbo, vocês iam ter dificuldade, porque vocês iam ter que decorar isso aqui como se fosse uma coisa de exceção, quando na verdade é totalmente regular. Né? Todos os outros verbos, por exemplo, timau, honrar, vai ser a mesma coisa. Timó, timais, timai, timomen, timate, timossim, e assim por diante. Também verbos com Y vão seguir exatamente esse paradigma, e os verbos com ômicron vão seguir exatamente esse paradigma. Então eu acho melhor aprender o verbo na forma não contrata, lembrar que boó na verdade é boao, poió é poieo, e deló é deló, e aprender a fazer essas flexões. Porque a gente sabendo fazer isso aqui, a gente flexiona, a gente está ambientado com o tipo de fenômeno que está acontecendo, e conhece melhor o verbo. Quando a gente chegar em Homero, em Heródoto, a gente não vai ter problema também. Tudo bem? Eu vou copiar isso aqui e a gente coloca ali na próxima tela também. Para os verbos médios, voz média e voz passiva. Vou aumentar isso de novo. A gente vai usar esse mesmo tipo de contração aqui, vão ser as mesmas regras. Mas vamos primeiro flexionar esses verbos, o verbo teaomai, contemplar, o verbo phobeomai, ter medo, e o verbo dulomai, escravizar. Vamos primeiro flexioná-los conforme a gente aprendeu na aula passada. Né? A gente vai ter teaomai, depois te aesai, te aetai, te aom, te aometa, te aeste e te aontai. Imperativo, a gente vai ter te aeso, te aesto, te aeste e te aeston, certo? Te aomai, te aesai, te aetai, te aometa, te aeste, te aontai, te aeso, te aesto, te aeste, te aeston. Perfeito. Mesma coisa o phobeomai, phobeomai, phobesai, phobesai, tento fazer rápido e faço besteira. Phobetai, phobeometa, phobeste, phobeontai. O imperativo phobeso, phobesto, phobeste, phobeston. Perfeito. Tu loesai, tu loetai, tu loeste. Opa, não, tu loometa. Agora sim, tu loeste e tu loontai. Do loeso, do loesto, do loeste e do
lo estão. Muito bem. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Agora, antes de mais nada, existe um fenômeno, na verdade, que é o do sigma intervocálico, que no dialeto ático ele cai. Então, antes de fazer as contrações, a gente tem que aprender esse outro fenômeno, que vai ocorrer também nos verbos não contratos. Por exemplo, se a gente tivesse o verbo erkomai aqui, deixa eu duplicar essa tela, fazer um... Opa, tá, agora eu tenho duas dela. Aqui, posso apagar esse daqui. Apagar isso. A gente teria erkomai, verbo ir, né? Erkesai. Esqueci o som. Erkesai. Erketai. Erkometa. Erkeste. E erkomtai. Tá. Então é um verbo não contrato. E mesmo ele vai sofrer algumas contrações. Que faltou o nosso imperativo, né? Erkeso. Erkesto. Erkeste. Erkestom. Tá. É um verbo não contrato. E ele já vai sofrer uma contração, que é a do sigma intervocálico. É um fenômeno que vai acontecer com frequência do sigma que está entre duas vogais cair. Então, vai cair esse sigma aqui e vai cair esse sigma aqui. E aí a gente vai contrair isso, né? E mais ai vai virar ei. Então a gente vai ficar com erkei ou erkei. Tá? Existem essas duas formas, as duas são atestadas nos textos. Às vezes você vai encontrar uma, às vezes a outra, tanto faz. E a mesma coisa no imperativo. Em vez de erkeu, a gente vai ficar com erko, como a gente já tinha visto, né? E mais o igual a u. Então, essa é a primeira regra que a gente tem que aprender. O sigma intervocálico cai e a gente tem que contrair as vogais. Tá, então vamos fazer isso aqui nos nossos verbos contratos. Caiu o sigma e em vez de isso aqui a gente vai ter isso, tai ou ta-ei. E aqui também cai, a gente fica com ta-u. Aqui também vai cair, e a gente fica com fobe-u. Aqui também, do lo-u. Aqui. Eu estou sem espaço, então eu vou colocar só uma forma nesse daqui, mas vocês sabem que pode ser essa outra aqui, tá? Ou... não, vou colocar aqui do lado, melhor ainda. Vou colocar assim, pode ser? Fobe-ei. Ou fobe-ei. E é isso. Essa é a primeira contração que a gente vai aprender. Agora a gente tem que fazer essa outra aqui com a vogal do radical do verbo, né? Te aomai. A mais o vai virar o. Então, te omai. A mais ei, a gente viu que vira ai, né? Então a gente vai ficar com te ai. Te ai. Te ai. Te ai. Assim. E quando a gente tinha o ei, vai ficar a mesma coisa, na verdade. Fica te ai. Então, te aetai vai virar um A comprido. Te atai. Te aometa vai virar um ômega. Te ometa. Te aeste vai virar um A comprido. Te aste. Te aste. Te aontai vai virar um O. Te ontai. A mais U, essa a gente não tinha visto, né? Mas A mais um vai virar O. Então a gente fica com TO no imperativo. Essa é uma terminação estranha, né? Enfim.
te aesto vai virar te asto. Te aeste vai virar te aste, igual o presente. E te aeston vai virar te aston. Fobeomai vai virar fobumai. Assim que eu conseguir. Fobei vai virar fobei. Assim, fobei ou fobei. Tá? As duas opções. Fobetai vai virar fobeitai. Fobeometai vai virar fobumetai. Fobeste vai virar fobeiste. E fobeontai vai virar fobuntai. Fobeo vai virar fobu. Fobesto vai virar fobeisto. Fobeste vai virar fobeiste. Fobeeston vai virar fobeiston. Fobeiston. Dulomai vai virar dulumai. Duloi vai virar duloi, nesse caso aqui, só uma opção. Duloetai vai virar dulutai. Duloometa vai virar dulumeta. Aqui eu fiz errado o acento, perdão. Fobumeta. Teometa. Agora sim, o acento circunflexo só pode cair nas duas últimas sílabas, não tem como ele cair na antepenúltima sílaba. Então, tem que ser acento agudo. E o acento circunflexo só pode cair na penúltima sílaba se a última for breve. Então, por isso que aqui é circunflexo, mas aqui é agudo, tá vendo? Porque esse ômega é longo. Então, não tem como a gente manter um acento circunflexo aqui, tem que ser um acento agudo. Então, acento circunflexo pode cair na última ou na penúltima, mas na penúltima ele só pode cair se a última for longa. Essa é a regra básica de acentuação. E nos verbos o acento tenta recuar para trás o máximo possível. Ele quer ser proparoxítono, ou então, se houver uma contração, ele vai virar um acento circunflexo e vai cair na segunda posição se ele puder. Se não puder, vai virar um acento agudo. Onde a gente estava? Dulumeta, duluste, aqui pode ser um circunflexo, né? Dulontai, duluntai também pode ser circunflexo. Dulu vai virar era dulo, desculpa, era assim que era para ter ficado, né? Dulo vai virar dulu. Duloesto vai virar dulusto. E duloeste vai virar duluste. Nossa, eu coloquei o que eu fiz aqui. Duloeston vai virar duluston. Muito bem, acho que é isso. Vamos dar uma conferidinha. Teomai, teai, teatai, teometa, teaste, teontai, teo, teasto, teaste, teaste, teaston, fobumai, fobei ou fobei, fobeitai, fobumeta, fobeiste, fobuntai, fobu, fobeisto, fobeiste, fobeiston, beiston com agudo, dulumai, duloi, dulutai, dulumeta, duluste, duluntai, dulu, dulusto, duluste, duluston. Muito bem, perfeito. Isso, então, é o que a gente tinha que aprender dos verbos contratos. Bastante tranquilo, né? Quando a gente olhar isso no texto, não vai ter dúvida. Olhem só. Primeira pessoa do singular, na voz ativa. A gente tem ó, não tem dúvida. Na segunda do singular, a gente tem o iota e sigma, também não tem dúvida. Na terceira do singular, a gente tem a marca do iota. Primeira do plural tem o men. Segunda do plural tem o t. E terceira do plural tem o u, sim. O imperativo pode ser um pouquinho mais estranho aqui, né? De segunda pessoa, mas os outros não. Os outros têm a mesma terminação, só aconteceu alguma coisa aqui no meio. Então não tem como a gente olhar no texto e não identificar. A única coisa que então fica um pouquinho mais difícil são esses daqui, eu acho, né? Um pouquinho mais difícil de lembrar.
Então prestar mais atenção nesses. Esses daqui é bem importante decorar, porque é um pouquinho mais difícil de identificar no texto. Os outros são bem fáceis da gente identificar. E na voz média, a mesma coisa. A primeira pessoa não tem como a gente errar, tem o mai. A segunda, sim, um pouquinho mais complicado, né? Bem bastante atenção para essa segunda pessoa aqui, porque ela é um pouco mais difícil. Tem a regra do sigma, que caiu, e depois ainda tem outra contração, e acaba resultando em formas que esse TI aqui, a gente fica olhando e pode se confundir, achar que é uma terceira pessoa singular da voz ativa, né? Mas não, é uma voz média, né? Só que teria que ser um T. Sai aqui, né? Só que caiu o sigma e contraiu tudo. Então, bastante atenção na segunda do singular aqui, da voz média. O resto, tranquilíssimo. Tai, meta, ste e um tai. Não tem como errar. Imperativo de novo. Segunda pessoa do singular, um pouquinho complicada. Prestem bastante atenção, treinem bastante essa flexão. E as outras não tem dificuldade nenhuma, muito fácil de lembrar. Sto, ste e ston. Não tem erro. Tá? Então não se assustem. Pensem que o que tem que se prestar atenção é o imperativo das duas formas e segunda pessoa do singular da voz média. Tá? Com isso a gente termina as contrações. E vamos então para os verbos em mi, o verbo ser, estar, existir, e o verbo oida, o verbo saber. Esses verbos, sim, são completamente irregulares. Tá? Então, primeira pessoa, em mi, eu sou, eu estou, eu existo. Fica assim, ei. Segunda pessoa, ei, tu és. Depois, terceira pessoa, estin. Ele, ela, é, está, é ou existe. Nós somos, ou estamos, ou existimos, esmen. Vós sois, estais, existis, este. E eles, elas existem, são, estão e sim. Aí o imperativo vai ser completamente irregular, como eu disse para vocês. Mas a gente já conhece esse carinha aqui, né, do Gnot Salton, e na aula passada ele apareceu também no fati, né, se não me engano era a forma do verbo femi. Isti, então se, exista. Isti, depois esto, ele, ela, seja, exista. Segunda do plural, este, e terceira do plural, eston. Tá. Então com isso a gente terminou o verbo ser. Ele é irregular, não tem jeito, vai ter que decorar. O bom é que ele aparece tanto que a gente acaba aprendendo ele por bem ou por mal. O verbo oida é a mesma coisa, ele vai aparecer tanto que vocês vão acabar aprendendo. Oida, eu sei. Oista, tu sabes. Oide, eles, ela sabe. Depois, ismen, nós sabemos. Iste, vós sabeis. E isassi, eles, elas sabem. Depois, a segunda pessoa do singular no imperativo vai ser igual a do verbo emi, e por isso a gente acaba aprendendo esses dois verbos juntos, porque eles são parecidos. As outras pessoas também vão ser idênticas, a única diferença é que em vez de e a gente vai ter i. Então, isto, iste e iston. Então, dentro das irregularidades, existe uma regularidade também e ajuda bastante a gente. Tá? São esses dois verbos que a gente precisa saber dos verbos irregulares, eles são bastante importantes. Né? Na verdade, tem outros verbos irregulares, como erkomai, o verbo ir, que no presente ele é regular, mas depois ele fica irregular em outras formas. Do presente são esses dois que eu me lembro que são bem importantes. Então, com isso a gente termina o básico dos verbos que a gente precisava ver. E vamos agora para as preposições, que é tudo que falta para a gente completar essa nossa parte gramatical. Eu encontrei na internet essa aventura com o leão, para aprender as preposições, ela é muito bonitinha. Vejam lá, a gente tem um homem e o leão em diversas posições diferentes, em várias situações diferentes. Né?
E a gente já conhece alguns verbos, né? O verbo erkomai, o verbo ir, o verbo baino, né? Caminhar, o verbo emi, o verbo estar. E a gente pode aprender mais alguns verbos para completar isso daqui e poder dizer todas as coisas que a gente precisa dizer. Mas a gente vai um por um para eles. Esse primeiro a gente pode falar com o verbo baino mesmo, né? O sujeito vai ser o homem, a ação é baino, caminhar, bainei, né? Terceira pessoa do singular. E tem o leão aqui, ele pode estar indo na direção do leão ou paralelo talvez ao leão, né? Pode ser prós, em direção, ou parar, passar ao lado, né? Então, hoaner, bainei, prós ton leonta ou pará ton leonta. Prós em direção, pará, passando rente, né? Passou ao lado do leão. Hoaner esti prós toi leonta. Ele está diante do leão. Ou hoaner esti pará toi leonti. Ele está ao lado do leão, né? Prós em frente a, pará ao lado de. Então, prós pode ser em direção a, quando a gente usa o acusativo, e o acusativo vai sempre ter uma ideia, vai ser sempre usado nos verbos de direção, né? De movimento para algum lugar. E o dativo vai geralmente ser usado nessas situações de você colocar um objeto em algum local, né? Especificar um ponto parado. Que é o caso aqui, prostoi leonti é diante do leão. Agora, proston leonta é em direção ao leão. Hoaner esti prostoi leonti. E aqui, hoaner bainei proston leonta. Aqui o homem está atacando o leão. E para dizer isso, a gente pode usar o verbo erkomai, ir. Porque o verbo erkomai com a preposição epi tem essa ideia de investir contra alguém, atacar. Então, a gente pode dizer hoaner erkomai epiton leonta. Ele avança sobre o leão. Aqui, hoaner bainei periton leonta. Temos uma ideia de movimento nas duas, vejam, está no acusativo. Epi tem pode ter essa ideia de avançar sobre algo, com essa ideia de atacar. E peri, andar em volta, né? A gente tem os periféricos do computador, né? O mouse, o teclado. São as coisas que estão ao redor. Aqui, hoaner bainei syntoi leonti, né? Ele caminha com o leão. Ou metato leontos, junto do leão. Syn a gente constrói com dativo, e metá a gente constrói com genitivo. Então a gente ao mesmo tempo está aprendendo as preposições e aprendendo qual o caso que a gente tem que usar cada uma delas. Nesse quadrinho aqui, hoaner bainei anaton leonta. Ele caminha para cima do leão, está subindo no leão. Aqui ele está saltando, eu acho. O verbo saltar é pedal. É um verbo contrato em alfa. Como é que fica então? Pedal vai virar pedó e pedai, seria a terceira pessoa do singular, vira pedai. Né? Hoaner pedai chupertu leontas. Ele salta sobre o leão. Né? Salta com o movimento para cima e passando por cima. Né? Salta por sobre o leão. Hoaner pedai chupertu leontos. Então, com isso concluímos a primeira parte aqui das nossas preposições. Aprendemos o verbo pedal. A gente podia aprender o verbo correr também, né? Aqui parece que ele está correndo. O verbo correr é trecó. Então a gente poderia dizer hoaner trekei periton leonta. Ele corre ao redor do leão. E nesse daqui, ele está sentado em cima do leão. A gente, naquela lista de verbo de vocês, tinha o verbo hemai, o verbo sentar. Então, hoaner hetai epitu leontos. Ele está sentado, ele se senta sobre o leão. Então, epi, com acusativo, ele dá uma ideia de movimento contra algo, né? Movimento para atacar algo, para avançar sobre alguma coisa. E quando você constrói com o genitivo, você tem a ideia de contato de superfície. Né? Ele está sobre o leão. Está sentado sobre o leão. Agora aqui ele está escorregando para longe do leão, né? Para fora do leão. E o verbo escorregar é
olistano. Olistano. Então, Hoaner olistanei katatu leontos. Ele escorrega katá, para baixo, né? Katá tem essa ideia de movimento para baixo. E aqui tem uma ideia de genitivo como ponto de origem, né? Ele está escorregando para baixo do leão, para fora do leão, né? A partir do leão. Ele está escorregando do leão, seria a ideia, né? Aqui, Hoaner esti hypotoi leonti. Ele está sob o leão. E, estranhamente, a preposição sob é uma que as pessoas parecem que não conseguem mais usar hoje em dia, né? Eu vejo uma confusão de sob e sobre, que é uma coisa assustadora. Enfim, Hoaner esti hypotoi leonti. Ele está sob o leão. Aqui, Hoaner erketai eiston leonta. Ele está indo para dentro do leão, né? E aqui ele está dentro do leão. Hoaner esti entoi leonti. Está dentro do leão. Aqui, Hoaner erketai ectu leontos. Ele está indo para fora do leão, está sendo vomitado, né? E aqui ele está fugindo. O verbo fugir é feugó. Parece fugir mesmo, né? Hoaner feugei apoto leontos. Então vejam o genitivo com essa ideia de ponto de origem, né? Ele está escorregando para baixo, para fora do leão, a partir do leão. Está fugindo a partir do leão para longe. Apó tem essa ideia de afastamento de algum lugar. E o genitivo essa ideia é usado com essas ideias de ponto de origem. A gente tem, por exemplo, apócope, né? Quando você corta um pedaço da palavra fora. Então é isso, essas são as preposições principais aqui numa telinha grande, com todas elas, se vocês quiserem. Se vocês procurarem na internet preposições grego antigo, vocês provavelmente encontram isso também, se vocês quiserem guardar o quadrinho para vocês. E é isso então, eu queria que vocês treinassem essas frases, tentem escrever todas elas, flexionar esses verbos. Eu de propósito não escrevi as frases aqui na nossa lousa virtual, porque eu queria que vocês pegassem esses quadrinhos e tentassem escrever essas coisas todas que a gente falou aqui. Veja se vocês conseguem flexionar os verbos, entender a lógica dos casos e das preposições. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, eu respondo para vocês. E na semana que vem a gente começa a traduzir. Então eu peço que vocês repassem aqueles dois vocabulários, os vocabulários dos nomes e dos verbos, porque aquelas são as palavras que a gente vai usar no nosso texto, tá? Com mais uma ou outra que a gente vai ver na hora, mas o grosso são aquelas palavras. Estejam com elas na ponta da língua e semana que vem a gente começa a traduzir, tá? Então, bons estudos para vocês.